Graça e paz, bom dia. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com você. Espero que até aqui você que tem nos acompanhado tenha sido, suprido pela palavra de Deus. Meu nome é Alan, peço perdão por não me apresentar, mas vou apresentar agora. Meu nome é Alan, sou da Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, em Guarulhos, e fico muito contente de estar compartilhando aqui a palavra de Deus com você nesta manhã. Gostaria agora de tratar com você um tema um pouco complicado, um tema talvez que seja com certeza o maior problema, principalmente da nossa época. É um problema que ele acaba levando pessoas para longe de Deus, sem que essas pessoas percebam. Eu vou conversar com você hoje a respeito de dois tesouros. Esse é o nosso tema de hoje, são dois tesouros. Peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe na tela aí o livro de Mateus, no seu versículo 6, de 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Vamos então meditar um pouco na santa palavra de Deus. Acompanhe nós aí na tela, na sua Bíblia, na verdade, aonde você preferir. Fique à vontade. Então, neste momento vamos ler a santa palavra de Deus. Mateus 6, 19 a 24. Diz o seguinte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse tema. Como eu disse, é um tema bastante complicado. Nós muitas vezes não damos ao dinheiro a periculosidade que ele tem. Ah, mas como assim, Alan? Então você está querendo dizer para mim que Jesus ele é anti-prosperidade material ou qualquer uma que seja ela lícita ou ilícita? Jesus também ele é contra uma previdência para garantir o futuro. Jesus então ele é contra dinheiro. Não para nenhuma das três. A prosperidade, quando ela provém de esforço e a bênção de Deus, Deus se agrada, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Uma previdência para o futuro, também Deus se agrada, né? Provérbios diz que trabalhemos igual a formiga durante o verão para que ao inverno estejamos, abre aspas, tranquilos. E não, nós não devemos deixar de trabalhar. Quem não trabalhe, não coma. Paulo fala isso, se não estou enganado, em Coríntios ou Gálatas, mas Paulo fala isso dentro do seu evangelho, dentro das suas epístolas. Então, por que Jesus fala isso? É simples. Desde aquela época até hoje, nós quando nascemos somos colocados numa realidade que obriga a nós a buscar uma condição de vida melhor. Até aí não é algo exatamente errado. Muitos de nós vêm de famílias que não tiveram muita condição e lutam para ter uma condição melhor, tudo bem. Até aí não há problema. O problema é que o capitalismo, e não só ele, mas praticamente todos os sistemas governamentais de todas as épocas, eles colocam no nosso coração para que nunca estejamos satisfeitos. Busquemos sempre mais. Porque a realidade é que o sistema que existe por trás de qualquer sistema no mundo é um sistema demoníaco e diabólico que busca afastar você de Deus. Quando nós estamos olhando aqui para este texto, nós achamos dois empreendimentos. Um terreno e passageiro, um celestial e eterno.
Olhando para o nosso verso 19, o Senhor Jesus mesmo está proferindo esse discurso e ele é enfático quando diz: não ajunteis tesouro na terra. Naquela época, né, as paredes de barro das casas palestinas, né, das casas israelitas, melhor dizendo, elas eram facilmente escavadas e os ladrões conseguiam facilmente, né, mais do que uma parede de concreto no caso, facilmente escavadas, e os ladrões conseguiam roubar tudo que tinha ali. Então não existia a segurança que nós temos hoje. Hoje uma casa qualquer simples aqui no Brasil já tem uma segurança um pouco maior do que as casas daquela época. Mas quando Jesus diz isso, ele não está falando para que você não trabalhe, não busque dos frutos do seu trabalho uma condição, uma vida melhor. Ele fala para que você busque colocar o seu dinheiro, colocar o seu empreendimento, colocar o seu coração em outra coisa. Quando ele fala não busque aqui, é porque tudo que você consegue conquistar na terra é vão e passageiro. Não existe nada em um mundo finito e mortal que vá valer a pena para você conquistar. Não existe nada que pode competir com a glória que Deus tem e com as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quando ele diz não ajuntei tesouros na terra, é que ele quer dizer o seguinte: filho, um dia o ouro e o latão vão ter o mesmo valor. Mas quando você estiver comigo na eternidade, riqueza nenhuma poderá pagar isso. Então, quando nós observamos da lente que Jesus está nos dando aqui, nós não temos por que buscar esses tesouros. Nós não temos também por que buscar roupas finas. Quando ele fala da traça e da ferrugem, era que eles usavam roupas de seda fina, né, de linho fino, e a traça destruía essas roupas. Elas eram, acho que, o prato principal da traça. Então, tudo que é material e pode ser conquistado aqui tem um fim, muitas vezes repentino e rápido. E tudo que nós conquistamos no segundo empreendimento, que é o empreendimento celestial, não tem fim, não é tirado de nós. Então é maravilhoso nós entendermos isso que nós estamos meditando aqui nesse momento. Porque o Senhor Jesus, ele deseja que nossos tesouros sejam os tesouros do céu. Passando por versículo 20, ele diz o seguinte: ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Aqui ele faz literalmente a visão inversa da situação anterior. Ele quer deixar claro a você que as ruas de ouro, que as paredes de pedras preciosas, que as colunas de pedras preciosas da Nova Jerusalém, elas, somente isso, que é na verdade até o ponto baixo do lugar, já vale mais do que tudo aqui. Ah, isso só um ponto baixo? Claro que é. O ponto alto onde você está na Nova Jerusalém é a presença de Deus. É um lugar onde não tem dor, é um lugar onde não tem ranger de dentes. É um lugar precioso onde você vai passar a eternidade debaixo do jugo, debaixo da presença de Deus. E agora imagina que momento maravilhoso. Passar uma eternidade próximo ao próprio Deus Criador, tendo Ele como mestre e podendo passar quanto tempo for possível o adorando. É maravilhoso imaginar isso. Então quando Ele chama nós a juntar tesouros no céu, é porque na verdade existe um grande problema com os tesouros. O verso 19 e 20, eles servem, na verdade, de introdução para a resposta que há no verso 21. Porque aonde o nosso tesouro estiver, juntamente com ele, lá estará o nosso coração. E esse verso 21 é enfático nisso. Então, se nós colocamos o nosso coração neste mundo, então o presente século, o Deus deste século e todos os prazeres dessa terra vão nos engolir. E é triste porque nada que existe no mundo pode preencher o vazio que existe nos nossos corações. O homem, ele foi criado com dentro de si inerentemente para adoração. Não existe nada dentro do coração do homem que possa substituir a adoração. Nada. A Deus, é óbvio.
Você preste atenção que durante a história todos os povos buscam adorar um tipo de Deus. Preste atenção que até os que dizem que não acreditam em Deus, eles têm um Deus que é o Deus deste século. Para tudo na vida nós precisamos de um pouco de fé. O cientista, quando ele lança suas probabilidades numa tese, ele tem fé que aquilo vai dar certo. Fé é a crença em algo que não aconteceu ainda. No caso, para nós, é a crença em um ser sobrenatural que age por nós, nos ama e deu seu Filho amado numa cruz por nós. Essa é a fé cristã. Mas a fé, ela é inerente de todos os seres. Todos os seres têm fé. Os seres humanos. Todos eles têm fé. Por mais que eles neguem, tentem fugir, todos temos fé em alguma coisa. Então, quando ele fala que o seu coração estará junto com o seu tesouro, ele deseja que você entenda o abismo de distância que tem entre tudo que este mundo pode oferecer e tudo que Deus pode oferecer. A palavra de Deus em João, se não me engano, me diz que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Às vezes nós damos valor para coisas que nós vemos, e talvez seja esse o real problema. Nós vemos o dinheiro, enxergamos ele, usamos ele, mas nós não vemos a nossa alma. Nós não vemos as coisas celestiais. Então não damos valor a ele. Mas o Senhor Jesus diz o quê? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque é interessante que a fé nos habilita a isso, a não ver, mas crer. É maravilhoso imaginar que o cuidado que o Senhor Jesus tem conosco, trazendo sempre esse tipo de lição, para que nós lembremos. E se você ainda não tem Jesus, não conhece Jesus, vive uma vida que não esteja de acordo com a Bíblia, esteja num lugar onde as pessoas só falam de dinheiro, só falam de cura, só falam de coisas que não são centrais, pense bem a respeito do seu lugar de culto, vamos colocar assim, porque eu garanto que nada pode te salvar que não seja Jesus Cristo. E uma igreja séria prega um Cristo crucificado. Uma igreja séria fala de arrependimento, de abnegação, de deixar esse mundo de lado e de buscar o reino celestial. Igrejas que pregam voltadas a lucros, a prosperidade, a coisas assim, elas não têm um amparo bíblico, não completo. Eles pegam versículos isolados e acreditam que está tudo certo. Mas aqui nós vemos o quê? O próprio Jesus deixando claro que o amor ao dinheiro, como também diz em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quem muito fala de dinheiro, possivelmente o ama mais do que a Deus. E mais pra frente nós vamos ver o perigo disso. No verso 22, é interessante quando ele diz a respeito dos olhos. Os olhos, eles têm um poder fantástico de nos levantar e derrubar. Os olhos, eles consomem 50% de tudo que o cérebro consegue fazer. É maravilhoso você perceber esse sistema que Deus criou, né? O ser humano. E os olhos, ele basicamente é ele que nos habilita a dar um passo à frente ou um passo atrás. Se você vê que à frente existe perigo, você não vai para frente, você vai para trás. É interessante perceber que justamente Jesus está dizendo isso. Que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E aí no versículo 23, porém, ele já faz, né, o caminho inverso. Agora, se eles forem maus, né, todo o seu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti são trevas. Quão grandes serão tais trevas? Uma coisa que você pode estar imaginando. E agora? Eu sou luz, sou trevas? Como saber? Na verdade, bem simples responder essa questão. Se você tem Jesus, luz. E vive por ele, luz. Se você não tem, trevas. Mas não se preocupe. Não existem trevas que uma mão levantada, aceitando Jesus, não possa chegar até ele. As trevas ao seu redor podem ser densas. A noite pode ser muito escura. Você pode achar que não tem fim. Que não existe luz no fim do túnel. Mas ela existe. Seu nome é Jesus. Não importa o que você passa, o que você faz, o que aconteça. Ele é luz que rasga qualquer trevas e chega até você.
Tenha certeza disso sempre. Porque no dia que os seus olhos, que hoje são trevas, se transformarem em luz, você vai ver e conseguir entender os privilégios de viver uma vida com Cristo. Uma vida que pode parecer estranha, porque nós vivemos nos autonegando, fugindo, né, da aparência do mal, buscando prazeres e buscando principalmente um reino que nunca vimos. Mas nós temos a certeza de que ele existe e que quem nos prometeu é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu. Porque, como diz lá no livro de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça. Então nós temos certeza que este mesmo Deus que promete tudo, que nos ensina a buscar a luz e deixar as trevas para o lado, a sair das trevas e abraçar a luz, a transformar nossos olhos, que talvez buscassem coisas ruins, em olhos que buscam coisas boas. Esse Deus prometeu tudo isso e ele é fiel para cumprir. Quando nós olhamos para o verso 24, é aí que nós temos a relação que eu comentei do dinheiro, como ele é perigoso. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele não chama o diabo, Deus ele não chama outra coisa nenhuma de Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo não chama o diabo, o século, nem nada de Senhor. Só que é interessante que aqui o Senhor Jesus Cristo chama Mamon, que é a tradução que foi utilizada aqui é Mamon, e não moedas, de Senhor. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele se referia à personificação da riqueza. O termo hebraico pode ser traduzido como o que herda ou o que se confia. Logo, quando Jesus está falando aqui, ele não está falando de moeda simplesmente, mas ele está falando de um Senhor que vai dominar a sua vida. Ele fala de Mamon como um rei, um senhor, um lorde que não aceita dividir o coração dele, o reinado dele com outra pessoa. E você sabe o que é interessante? Jesus também não aceita. Então, meu amado, preste bem atenção. Mamon pode te dar hoje todo o prazer que essa terra pode oferecer. E ele vai te dar, se for o caso. Mas Mamon não pode te dar a vida eterna, só Jesus pode lhe dar a vida eterna. Então, quando nós olhamos para Mamon e Jesus, nós temos a diferença de todo o texto aqui. Um está te prometendo todas as riquezas dessa vida. O outro te promete todas as riquezas da vida eterna. E aí cabe a você entender que homem nenhum na história foi feliz quando viveu buscando dinheiro. Preste atenção nos grandes conquistadores. A sua sede de conquista nunca foi saciada. Eles sempre queriam mais. Porque Mamon tem um apetite insaciável. Então pense bem. Hoje Jesus está te dando a oportunidade de descobrir que Mamon está escravizando você. Muito possivelmente. E ele está te dando hoje a oportunidade de deixar isso tudo de lado e buscar o único que pode te dar o verdadeiro prazer, o verdadeiro amor e a verdadeira paz. Nada no mundo pode nos tirar o vazio que não seja Jesus Cristo. Ou o seu coração tem um trono com o nome de Jesus ou com o nome de Mamon. E não se engane. Dentro da igreja, estar dentro da igreja não significa que você está no corpo de Cristo. Autoanalise sua vida. Você tem servido a quem? A Deus ou a Mamon? Mamon muitas vezes também deixa você pobre, para que você ainda ame o dinheiro, mesmo sendo uma pessoa, não vou dizer pobre, que é um termo, né, vulgar, peço perdão por isso, mas uma pessoa sem condições. Mesmo que você seja sem condições, ele coloca no seu coração o desejo de buscá-lo, 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 buscá-lo. E é a raiz de todos os males que levou à queda do homem. O orgulho, Mamon, tudo aquilo que não é Jesus leva à queda do homem. Então, meu amigo, meu irmão, você que me escuta nessa manhã,
Tenha certeza disso. Não existe outro Deus que pode te dar a salvação. Não existe outro Deus que pode te livrar do inferno. Somente um. E esse é Jesus Cristo. Pois tenha certeza, o inferno é tão real quanto a pessoa dele. Neste dia eu te convido a autoanalise sua vida. Se você já é um cristão, preste atenção. O seu coração só tem Jesus ou tem coisas junto? Pois saiba, se o seu coração tem coisas juntos, você tem um problema. Se você não tem Jesus, hoje é a oportunidade de aceitá-lo. Tenha certeza que vale a pena. Senão não existiriam tantos cristãos na Terra. Porque somente o amor de Deus foi capaz de nos livrar do inferno. Então eu peço que você pense bem na sua vida, reflita e lembre-se bem. Jesus te ama. E Ele está pronto a te dar a salvação. Se você não aceitar, Ele está pronto a te dar a condenação. Porque Ele é amor, mas é justo. Então, é isso. Agradeço você que nos assistiu. Vamos nesse momento estar orando e encerrando este vídeo. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo, Pai querido, por tudo que tens feito em nossas vidas. Peço perdão a Deus pelos erros e pecados que eu cometi, que nós cometemos como seres humanos, mas peço que essa palavra que o Senhor trouxe, ó Deus, até nós, seja feita morada em nossos corações, que possamos, ó Deus, jamais buscar servir a dois senhores, mas somente a Ti, que é Senhor, Deus e Rei sobre céus e terra, Pai amado. Eu te louvo, peço que essa palavra encontre um coração desejoso e necessitado da Tua palavra, Deus. E que somente o Senhor e a Tua palavra façam a diferença na vida dessa pessoa. Eu sou humano e não mereço nada, mas o Senhor é Deus e Rei e merece tudo. Peço que o Senhor fique conosco, abençoe a vida de quem nos ouve, esteja, ó Deus, dando conforto, força, em tudo que essa pessoa precisar no dia de hoje, que o Senhor conceda a todos nós a paz, a segurança, e que os nossos sonhos estejam diante da Tua mesa, e o Senhor realize aqueles que o Senhor achar necessário, e os que não, ó Deus, que nós esqueçamos, que o Senhor nos console, e que sempre lembremos que mais importante que as bênçãos é o Deus que abençoa, Deus. Eu te louvo por tudo, peço perdão pelos meus erros. Tu és tão maravilhoso que não existe nada nos céus e na terra melhor do que o Senhor. Cuida de todos nós, me perdoa por tudo, por Jesus o Santo. Amém. Bom, é isso aí, pessoal. Agradeço pela sua atenção, participação. Peço que você curta e compartilhe, por favor, que esse vídeo possa chegar até uma pessoa que não conhece Jesus ou que está com o coração talvez não no lugar certo. Toda aquela pessoa que não conhece Jesus verdadeiramente possa ser transformada pela palavra de Deus somente. Porque de mim não sai nada de bom, mas Deus, esse sim, é maravilhoso. Então, que Deus abençoe sua vida, sua semana, sua família e que possamos ter um restante de semana na paz preciosa de Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Falou.